A inclusão é uma maneira de você garantir direitos a pessoas, independente de suas características, de sua identidade. É um resguardo de que essa pessoa possa estar inserida e desempenhando um papel dentro da sociedade. A legislação brasileira define pessoa com deficiência como aquela que possui uma ou mais deficiência que pode limitar a participação efetiva e plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essas deficiências podem ser física, auditiva, visual, múltipla ou intelectual. A deficiência física afeta a mobilidade ou a coordenação motora. A deficiência visual inclui tanto a cegueira quanto a baixa visão. Já a deficiência auditiva trata-se da perda total ou parcial da capacidade auditiva. A deficiência intelectual é aquela relacionada com as capacidades adaptativas e funcionalidades intelectuais. E, por fim, a deficiência múltipla é aquela quando a pessoa possui duas ou mais deficiências dessas que eu já citei anteriormente. As áreas mais compatíveis são as áreas que costumam exigir menos da locomoção dessas pessoas, seja na área de TI, administrativa, atendimento ao cliente, costumam ser áreas que a pessoa não necessita fazer tantos movimentos ou tanta locomoção. As empresas elas têm que garantir as políticas através de acessibilidade, informações e adaptações do processo seletivo, como ele tem que ser, sendo bem claras, e eles têm que estar de acordo com a deficiência de cada pessoa. Então, para cada deficiência, a adaptação, a necessidade tem que ser compatível com o candidato. Mas se a pessoa for uma pessoa com deficiência física, tem que ser adaptado, tem que ter acessibilidade, tem que ter um elevador, ou então se a única disponibilidade for no térreo. E se for um outro tipo de deficiência que não seja físico, tem que ter uma pessoa para auxiliar ou meios tecnológicos para ajudá-la no processo. Ao longo dos últimos anos, tem se percebido um avanço na inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Entretanto, ainda estamos longe de alcançar de fato uma sociedade mais inclusiva. Essas políticas públicas devem aumentar a fiscalização e, consequentemente, a aplicação, promover a capacitação e o treinamento das pessoas com deficiência, realizar campanhas de conscientização, além de expandir os programas de proteção e benefícios para as pessoas com deficiências no ambiente de trabalho. A maior dificuldade, além dos locais para se fazerem as entrevistas, também está na locomoção até o local que tem que acontecer a entrevista. Os ônibus não costumam ser muito adaptados e, às vezes, o ambiente não está preparado para aquele tipo de deficiência que a pessoa possui. Então, é a locomoção e o próprio ambiente. Hoje em dia, a maior dificuldade é a falta de acessibilidade que algumas empresas enfrentam, principalmente as empresas menores, que não têm tanto financeiro para promover essa acessibilidade, e também tecnologia, seja através de um aplicativo ou mesmo contratar um intérprete para estar ali junto no momento da entrevista. Também tem empresas que não é viável, e aí o profissional acaba tendo que ir adaptando ali na situação. A legislação brasileira protege a pessoa com deficiência da dispensa arbitrária e discriminatória. Para que uma pessoa com deficiência seja demitida sem justa causa, outra pessoa em condição semelhante e para o mesmo cargo deve ser contratada antes mesmo de que ocorra essa demissão sem justa causa. Caso haja indícios de uma demissão discriminatória ou arbitrária, a pessoa com deficiência pode ingressar com uma ação trabalhista pedindo a reintegração ou a indenização substitutiva
além de indenização por danos morais. Tanto a Lei de Acessibilidade quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência obrigam que as empresas tenham acessibilidade física, como rampas e banheiros acessíveis, acessibilidade em tecnologias, como a instalação de softwares que auxiliem deficientes visuais, quanto adotem uma comunicação acessível, por exemplo, com documentos e treinamentos em Libras. Elas garantem a acessibilidade através desses meios, né? Rampa, elevador, banheiros adaptados, os layouts também, né? Para poder sinalizar melhor o espaço e aonde tem esses ambientes de adaptação. As equipes, elas devem, né, receber treinamento. Esse treinamento ele tem que ser feito uma reciclagem, né, periódica, mesmo para as pessoas saberem sobre a inclusão, ter mais empatia com o outro que está ali, né, passando pelo processo, ou então para aprender a lidar com os dispositivos, com as tecnologias. Ela busca sempre estar correndo atrás de conhecimento, de instruções para poder entender o que vai funcionar melhor naquele momento.